E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com o clima daquele jeito. E pessoal, como de costume, vamos abrir o vídeo falando um pouco sobre Bolsonaro, que mesmo calado é motivo de notícia na imprensa. E ontem eu até postei lá no Twitter, acho que uma grande parte de vocês podem até ter visto, outras pessoas também comentaram. Quero mostrar um comentário feito aí pelo Carlos Bolsonaro, falar algumas coisinhas, mostrar também algumas matérias. Depois vamos falar da democracia. Vem aí mais um esteja preso. Já querem que agora mais uma lei que você sabe como é, né? No final do dia só vai acabar atingindo a direita e colocar pessoas atrás das grades. O que é que tá acontecendo? E eu já adianto, tem a ver até com a Copa do Mundo, algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem. E esse tema em total conexão com o terceiro tema do vídeo de hoje, que esse em especial, eu quero a atenção de vocês, porque com muito menos, no passado, em 2019, com uma matéria que era alguns apontamentos onde nenhum dos nomes citados assumia o que estava fazendo, tivemos uma CPI das fake news, a CPMI das fake news. Agora, a turma tá falando com todas as letras o que eles fizeram, mas, ó, é do bem, é do amor. A vez escreveu algumas matérias, entrevistou algumas pessoas sobre o que a esquerda andou fazendo durante o pleito. E a gente tem que comentar sobre isso, coisa assustadora. Depois vamos falar um pouco sobre controle, algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e que vão chegar ao Brasil, porque inclusive são empresas privadas que já estão avançando com algum tipo de novas ferramentas. Se você tem carro aí, né? Se tem um carro bacana, cuidado aí que sua hora pode estar chegando, você vai entender. Quero falar da carreta furacão, só notícia catastrófica, né? Dessa turma não tem como vir nada de bom. E, se der tempo, falaremos sobre o legislativo. Mas vamos começar que é para tempo falar sobre tudo. E vejam só. O Chico Alves ontem, na falta do que falar, tinha que criticar de alguma forma. Assim, ele escreve uma matéria sobre a formatura que teve lá na AMAN. Segundo ele, tem reclamações de comida ruim, banheiro sujo e tudo mais. Só que isso diz respeito ao cerimonial. Quem estava organizando a festa, que inclusive, segundo a matéria, envolveu um pacote de R$600, até 800 e pouco, que dependia da quantidade de pessoas que você podia levar, etc. O que é que isso tem a ver com a foto de Bolsonaro? O que é que isso tem a ver com o Bolsonaro? Eu adianto, nada, zero. É só porque Bolsonaro foi lá. E aí, na falta do que falar, né, de criticar Bolsonaro, tentar tirar os holofotes de cima do Dilma, que anda meio desaparecido e sua turma só tá criando confusão. Não, vamos ver aqui. A falta que Bolsonaro tá fazendo pra essa gente é enorme, porque eles passavam um dia inteiro só criticando Bolsonaro. Tem jornalista que a única coisa que sabe fazer é escrever contra Bolsonaro. Vamos botar assim, a cada 20 palavras. Não vou falar que a cada 10 palavras 11 é Bolsonaro. Você é gente boa. A cada 20 palavras, uma é Bolsonaro. Mais 20, Bolsonaro. Mais 20 palavras, Bolsonaro. Aí eles na sequência. Bolsonaro. Geno, Miliciano, Ista, Bolsonaro. É só isso. É o que virou a imprensa. Eles vão descobrir ou não. Vamos ver o que vai rolar nos próximos dias aí, né? Mas como Bolsonaro faz falta pra essa turminha. E olha só. O Josias, inclusive, ele tenta emplacar aqui uma tese que não é de agora, já tem um tempo que a imprensa vem falando sobre isso, que fala que a omissão de Bolsonaro foi premeditada com o propósito de impor desgaste a Lula. Acabou. Agora, olha como Bolsonaro é malvado. Ele está impondo desgaste a Lula. Por quê? Porque a imprensa não vai ficar criticando o Bolsonaro? Não tem o que falar. Olha o que o Bolsonaro falou. Não vai ter como distorcer as falas de Bolsonaro? Não vai ter como criar factoides. É por isso. Ele tá fazendo a imprensa ter que falar o que realmente está acontecendo no país. Porque agora, até quando mente pra ajudar, fica feio e a turma joga na cara. Fala aqui, ó os picanheiros. É isso aqui que vocês estão passando pano? Esse é o consórcio. Esse é o consórcio. E essa tese não é nova. Você vê aqui, ó. Isolamento de Bolsonaro estimula manifestações golpistas. É o tempo todo, não, porque o isolamento de Bolsonaro é isso, aquilo, outro, todo dia inventa uma nova maluquice. Essa daqui foi de 22 de novembro na CNN, semana passada. Segundo o Lauro Jardim, não sei se o Lauro Jardim, essa gente acaba sempre conversando com uma pessoa ou outra, mas isso aqui eu acho que é interessante, dá um pouco de
uma esperança, né? Tá todo mundo querendo saber alguma coisinha, né? Todo mundo tá querendo ouvir o Bolsonaro. Tô com saudade de ouvir o Bolsonaro. Eu admito, estou com saudade do capitão. E o Lauro Jardim disse, eu espero de verdade que ele esteja correto, que Bolsonaro promete aliados que voltará a agir e falar aos seus seguidores nesta semana. Não que Bolsonaro não esteja agindo, isso não tenho nenhuma dúvida. Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Mas voltar a falar com os seus seguidores é uma coisa boa, né? Manda um salve aí, capitão. Manda um salve aí pra saber como é que estão as coisas. A ansiedade às vezes é muito grande. E aí, sobre questão de ação, eu até comentei ontem, acho que eu comentei anteontem, a galera que às vezes quer jogar pedra em Bolsonaro, que às vezes acaba duvidando dele de algumas coisas. E eu até citei na minha fala, falando o seguinte, pessoal, eu acho que é o melhor exemplo. Quando houve o vazamento da reunião ministerial, uma reunião privada, que não era para ser divulgada para a população, o que foi que a gente viu? Um ser humano, como qualquer outro, que xinga, mas não rouba, né? Como é que ele fala, né? Melhor falar palavrão do que ser ladrão. Pessoa comum, falando de igual para igual, cobrando por ações em apoio à população, falando, ó, se não conseguir seguir as nossas bandeiras, Deus, pátria, família, liberdade, defesa, tudo mais, porta da rua, serventia da casa. Era para derrubar Bolsonaro, a gente viu, cara, olha o que o cara fala quando ninguém está vendo. E aí, o capitão tá falando muita coisa, esteve lá na formatura da AMAN, só que ontem de manhã, Carlos Bolsonaro, seu filho, às 7h59, escreveu uma matéria. Essa daqui não fala nada demais, mas acho que coloca as coisas de uma forma um pouco mais simples e fala o seguinte, que ele, olha só, estive com meu pai nesses últimos 2 dias. Ele postou isso aqui ontem, foi dia 27, ou seja, ele estava no dia 26 e no dia 25. Estava com o Jair, no caso, no sábado e na sexta-feira. Inclusive, dormimos no mesmo quarto, ou melhor, não dormimos. O que eu entendo por isso, né? Aí, óbvio, agora já é a minha interpretação. Eu penso o seguinte, cara, a gente passou tanto tempo conversando, tanto tempo falando. Ele tá preocupado com diversas coisas. Cara, isso, aquilo, outro, etc. Tá pensando em alguma coisa. O que? Não sei. Mas tem alguma preocupação que tá na cabeça dele. E digo que sei interpretar grande parte de seu comportamento. Papel de filho e amigo. Estarei sempre aqui. Eu acho que tá todo mundo aqui também esperando o capitão. Então, vamos dar uma olhada, como sempre. Sejam responsáveis. Ontem foi o 28º dia. Diversos vídeos. Eu vi uma movimentação grande, principalmente lá em Campo Grande, que eu acho que é Mato Grosso do Sul. Também vi manifestação volumosa em Brasília. Vi alguns vídeos circulando nas redes sociais, só que também vi manifestações em diversas outras localidades. Em São Paulo tem, lá no Ibirapuera também, todo o tempo, o dia todo. Então assim, a coisa segue aí. A turma segue insatisfeita. Hoje é dia 28, hoje estamos entrando no 29º dia de manifestações pelo país. E pelo visto, não tem data para acabar, pelo menos não por hora. E ainda, só para fechar aqui o assunto Bolsonaro, havíamos comentado no vídeo de ontem sobre uma ação que Bolsonaro moveu contra 2 petistas, a Gleisi e o Lula, sobre as falas que foram proferidas durante o comício que o Dilma fez lá na comunidade do Alemão, do Complexo do Alemão. Aí comentamos que a ação, eu falei, interessante, achei uma coisa interessante, que a relatoria do processo vai cair nas mãos do Cássio Nunes Marques. Era um processo que acho que, eu não coloquei a matéria completa, mas se não me engano, o Bolsonaro comenta, acho que o ministro da Justiça, etc. A Polícia Federal meio que fica olhando, e aí ficou decidindo para ver se investiga ou não, mas aí como são pessoas que têm foro, no caso a Gleisi tem foro, a coisa foi remetida para o Supremo, e aí no sorteio caiu nas mãos do Cássio. Aí você viu o Matheus Leitão, um cara declaradamente de esquerda, declaradamente apoiador do Dilma, o tiro de sorte de Bolsonaro contra Lula e Gleisi. A demora rendeu os bons frutos. No sorteio feito pela corte na sexta, o caso caiu nas mãos do Cássio. Aquele mesmo que Bolsonaro afirmou representar em tese aquilo que gostaria que fosse decidido e votado. Boa sorte, Lula e Gleisi. Eu não entendi, né? Por que sorte? Não entendi, mas tudo bem. A insatisfação do Matheus Leitão é a minha felicidade. Mas vamos continuar. Vamos falar da turminha do Matheus.
o consórcio, os picanheiros, a democracia, né? O que seria da imprensa? Eu adoro essa imagem. Você vê a democracia sendo sustentada pelo jornal impresso. O jornal impresso está cada dia vendendo menos, né? Por isso que a democracia está em risco. Está vendendo pouco. Começasse a vender mais, o bolso do jornal estivesse cheio, aí a democracia estava linda. Aí Bolsonaro não quis ajudar, já sabe. Pessoal, ontem teve um caso aí que todo mundo deve estar sabendo alguma coisa, mas eu quero destacar como é a hipocrisia da esquerda, por mais que vocês já devam ter visto algumas coisas, que foi o seguinte. Ontem teve um cara que ofendeu aí o Gilberto Gil, xingou o Gilberto Gil, a imprensa aí falou, hostilizou ele, etc, falou da Rouanet e tudo mais, e aí foi aquele caos. Gilberto Gil, meu Deus, é o fim, como é que alguém faz isso, aquilo, outro? Aquela ladainha de sempre chata. Só que a coisa é tão absurda, você vê que o Danilo Gentili, picanheiro, trabalhou para eleger o Lula incessantemente, né, desgastando o governo do Bolsonaro, promovendo voto nulo, que nem o Danilo Gentili está conseguindo tragar, engolir o que estão tentando emplacar. Ele colocou aqui duas notícias, a gente até tinha comentado sobre a notícia do Neymar, que é o seguinte, ó, Neymar terá que lidar com o fato de defender um país que não gosta dele. E a outra matéria, Gilberto Gil é insultado por bolsonaristas durante jogo do Brasil na Copa. Aí o Gentili fala o seguinte, manchetes no UOL de hoje. Caso 1. Os brasileiros, e o UOL poderia ter colocado não lulistas, né? Na verdade, poderia ter colocado lulistas, não gostam do Neymar. Acho que a manchete correta seria lulistas não gostam do Neymar. Mas não, os brasileiros. Caso 2. Bolsonaristas e não brasileiros não gostam de Gilberto Gil. Por que os brasileiros não gostam de Neymar, mas quando é Gilberto Gil são os bolsonaristas? Por que não os brasileiros não gostam de Gilberto Gil? Por que tem que delimitar o grupo? Por que tem que colocar, olha só, aquilo outro? 80% do jornalismo brasileiro é isso. Eu já passei por isso e sei. O gabinete do ódio do PT atua nas manchetes do mainstream. E a gente vai falar do gabinete do ódio do PT. A Veja vai falar. Só para relembrar aqui sobre o Gilberto Gil, não teve nem 5% da comoção quando foi o caso da Regina Duarte. Recentemente, ela foi vaiada, ela foi hostilizada. Teve mais algumas coisinhas que falaram para elas, palavras que não deveriam ser ditas uma mulher, muito menos uma senhorinha de 75 anos. E aqui foi recente, ó. Foi dia 29 de outubro que essa matéria foi publicada. Regina Duarte hostilizada em peça e sai vaiada. Aí veja como são as coisas. O William de Luca, picanheiro, ele tá comentando aqui sobre o caso do Gilberto Gil, falando o seguinte. O cara que fez algo assim com o patrimônio da cultura brasileira como Gilberto Gil não merece nem mesmo, nem ser chamado de gente. Você não é ser humano. Eles desumanizam as pessoas o tempo inteiro. E aí ele fez questão de colocar a foto do cara, rosto, etc. Tirei para não causar problema, porque a turma tá, sabe, espumando de raiva. Aí o mesmo William de Luca, picanheiro, no caso da Regina Duarte, essa aí nunca mais faz uma peça de teatro na vida. E eu acho é pouco. Regina Duarte é uma canalha. Vai hostilizar uma senhorinha de 75 anos. Ó, tá aprovado. William de Luca, o brabo, brabíssimo. Ave Maria. Gilberto Gil, quem criticar não é nem ser humano. Quem criticar não é nem ser humano. Não pode ser chamado de gente. É o picanheiro. Picanheiros. Aí vem o Gregório do Viver. Aqui foi alguns dias antes. Mas sobre o caso do Neymar. Mostrar a hipocrisia dessa galera. Ah, mas é futebol. Não tem nada a ver com política. Fala isso pro Neymar. Viu? Pip. Ninguém obrigou ele a declarar voto, entrar na live do B, né, do Bolsonaro, fazer 22 e prometer dedicar gol para um bandido miliciano golpista que perdeu a eleição. Zoar o menino Ney é um dever cívico. O Neymar pode. Pode celebrar a lesão, pode desejar o pior. Gilberto Gil não, porque é da turma do bem. Aí a coisa começa a engrossar.
começa a engrossar. Renato Souza, Renatinho, repórter Renato. Polícia do Catar é informada das agressões sofridas pelo cantor Gilberto Gil. Falar palavrão em público é crime no país. Eita, a galera já quer prender o brasileiro. Já quer prender o brasileiro. Estão querendo exportar a política nacional. A política nacional você está vendo como duas coisas, né? Falou que não presta, ó, nada, toma um gancho das redes sociais. Esteja fora, não esteja preso, esteja fora, sai da rede social. Não, aqui não. Tá, ó, negado, não, proibido. Agora, querem exportar, não, vamos cá. Lá no Brasil é assim, irmão. Lá no Brasil, falou contra, ó, esteja preso. Ficar preso no Catar. Olha como a turma vem lidando com algumas coisas. Não é assim, não. O Gilberto Gil, ele podia chegar no Brasil e entrar com algumas ações. Vamos até comentar sobre isso. Mas não. Prisão. Agora, tem hora que eu acho que a prisão é até pouco. Na verdade, até pouco. É lucro. Tem horas que eu acho que a prisão é lucro. Você vai entender por quê. Daniela Mercury promete recompensas a quem identificar o bolsonarista que agrediu Gilberto Gil. Estamos agora no Velho Oeste. Tem uma recompensa. Eu te dou a recompensa, vai voltar aqui, ó, procurado. Só faltou colocar, ó, vivo ou morto. Só faltou falar isso. Vai ficar perfeito o cartaz da recompensa. Oferecendo recompensa para quem identificar. Por quê? Não sei. E, como se fosse pouco, eis que no seio do petismo vermelho nasce um novo lavajatista. Vocês devem ver que uma das principais teses que a turma do PT, na hora de atacar a Lava Jato, falava o seguinte: a turma não estava preocupada. Às vezes outras eles comentavam, né? Falavam, não, olha só, tá passando por cima do ordenamento jurídico, fazendo essas coisas que não é do jeito que deveria ser. Nesses pontos, eu tenho várias críticas sobre as questões jurídicas. Eu já externei isso daí diversas vezes, já fiz várias críticas pro Moro, pro Deltan Dallagnol, etc. Eu acho que temos que seguir o ordenamento jurídico, tudo bonitinho, porque na hora que for à direita, pra gente poder falar, ó, a gente defende que sigam as regras. Logo, na nossa vez, também sigam as regras. Não sai passando por cima de tudo. Não sai atropelando MP, não. Vamos aqui pelo passo a passo. Só que a turma da esquerda, eles também fazem uma afirmação, não, eles fazem incessantemente que a Lava Jato quebrou o país. E quebrou o país como? Não porque, sabe, esse time, como é que eu posso falar? Esse grupo inquisitorial foi para cima das empresas. Poderiam ter ido para cima do CPF. Ia para cima do CPF e preservava a empresa, porque são postos de trabalho. E não. A Lava Jato foi para cima das empresas. Aí foi um quebra-quebra, olha só, blá blá blá, gerou desemprego. Olha o que fizeram com o Brasil. Tá errado. Não pode ser dessa forma. E aí quando você pensa, pronto, então beleza, que o lavajatismo foi desarticulado. Não. O lavajatismo agora nasce no seio do PT, porque o Janones, ele tá tentando colocar exatamente o que os lavajatistas, quer dizer, os anti-lavajatistas do PT tanto falavam. Ele faz algumas postagens, que eu apaguei algumas coisas, porque eu não vou ficar compactuando com uma ação de perseguição, que é complicado. Você não sabe o que às vezes as pessoas estão dispostas a fazer, tem que ter cuidado, porque 2 erros não fazem um acerto. O Janones falou o seguinte, ó, avenida, pam, número, pam, 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 é o endereço da PI, que é a propriedade do fulano, um dos valentões que atacaram Gilberto Gil no Catar. Vamos pressionar para que se manifeste, não passarão. Para que endereço? E se tiver alguém, sabe, tomado pelo ódio? Aí vai lá, quebra o negócio do cara, briga com alguém, machuca alguém. Quem é que vai se responsabilizar? Quer quebrar o negócio do cara? Não era a tese da esquerda? Não. Poupa o comércio, né? Poupa os empregos, vamos focar no CPF. Aí o Janones volta e fala: bolsonarista, fulano, além de covarde, é bandido, sonegador de impostos, não sei como, né? Viajou pro Catar para curtir a Copa com dinheiro do FGTS dos funcionários. Ele é dono das franquias tal e tal, de tal e tal cidade.
Mas ele vai fazer o que? Vai fechar o comércio dele? Vai demitir todo mundo? Aí depois o Renan Nunes celebra que uma das franquias se pronuncia, que fala que é contra a violência, etc, tudo mais. E ele fala, ó, o recado foi dado. Essa é a nossa força. A força do povo e da democracia. Acompanharei o caso até o final. Venceremos. Mas vencer o quê? É quebrar a empresa? Fechar? Demitir pessoas? Pais de família vão perder porque o dono fez algo errado? O dono pode ser punido. Pode ser punido. E não vai falar sobre isso. Mas antes, falar sobre o nosso grande iluminado demiurgo brasileiro Felipe Neto. Ele divulga aqui um projeto de lei que o Randolfo Rodrigues acabou de inventar no dia de ontem. Deve até colocar o nome, né? Lei Gilberto Gil. Uma lei sensacional, para todo mundo lembrar no futuro. O senador Randolfo Rodrigues protocolou projeto de lei de assédio ideológico, detenção de 1 a 4 anos e multa para quem assediar pessoas publicamente de forma violenta ou humilhante por razão política, partidária ou ideológica. E vários agravantes aumentam a pena. O que é humilhante? O que é humilhante? Hein? O que é humilhante? Por razão política, partidária, ideológica, o quê? É complicado, né? A pessoa, um professor, fala alguma coisa contra, sei lá, alguma ideologia, fatos. Ah, o senhor está me humilhando! Como assim o senhor está falando que na Venezuela é ruim, Cuba é ruim, etc? Não! A sério aqui, prenda esse professor, esteja preso. Esteja preso. A gente vai comentar sobre isso. Olha isso daqui. Teve um evento bem similar, chegamos até a comentar, que ocorreu com o Rodrigo Maia, na Bahia. Ele estava lá de férias, estava com a esposa dele. O pessoal falou poucas e boas pro Rodrigo Maia. Eu sempre sou a favor de, né, de forma mais calma, conversando com as pessoas. Não acho que esse aqui é o caminho. Não acho mesmo, falando sério pra vocês. Eu não gosto muito desse tipo de ação não, pessoal. Eu entendo que tem muita gente que está insatisfeitíssima, quer colocar para fora a raiva, ódio, indignação, mas eu não acho que esse é o caminho. Sério mesmo, acho que sempre dá errado. Só que veja só, Rodrigo Maia, ele não precisou, sabe, recorrer a essas novas ferramentas da democracia brasileira. Rodrigo Maia utilizou o bom e velho, né, entre aspas, injúria e difamação. No final do dia ele encaixou tudo mais ou menos de stalking. Rodrigo Maia, processo causal que utilizou em São Paulo, e pede investigação por stalking. Ele pediu investigação também, mas falou, acho que foi difamação, injúria, ou foi calúnia e injúria. Foi aquela coisa básica, calúnia, difamação, injúria. O basicão, já tá na lei. A mesma coisa pode ser aplicada pro cara lá do Gilberto Gil. A mesma coisa, vai no cara, né, que vocês estão falando. Ele não foi um cara agressivo, não chegou, etc, não difamou, não caluniou. Vai lá, bicho. Uma pessoa só fala em cadeia. Porque não pode falar em paredão. Se pudesse era paredão, mas não pode, então é cadeia. Aí tá o brasileiro querendo prender o cara no Catar. E no Brasil, ó, o comércio do cidadão é nesse lugar, ó. Aqui tá o endereço. Pra quê? Pra quê? Ajuda em que é isso? Para as pessoas irem lá e tirar satisfação? Pra quê? Pra promover um boicote? Porque todo mundo tem culpa? Os funcionários, a comunidade, os fornecedores, todo mundo vai pagar o pato? Mas não é esse o argumento dos anti-lavajatistas do PT? Aí sobre a lei proposta, o garoto Foca, ele até voltou depois, começou a ser questionado por pessoas da esquerda, falando, não, esse projeto de lei aqui tem que ser discutido um pouquinho, porque ele é meio complicado, né, pra ter certeza que nenhum Bolsonaro, ele não falou Bolsonaro, né, mas sabe como são as coisas, né, que não ninguém da direita vai usar contra a gente, sabe como são as coisas. Só que aí o Sam Pancher foi uma das pessoas que criticou o Felipe Neto. Eu peguei, né, verificado também no Metrópolis. O Sam Pancher fala o seguinte, eu poucas vezes li um projeto de lei tão autoritário. PS, tem tudo para ser usado por figuras de direita contra a esquerda. Eu achei até bonitinha a inocência do Sam Pancher. Ele realmente acha, pessoal, olha, ele acha que a justiça brasileira vai punir alguém de esquerda porque xingou, porque agrediu, porque fez qualquer maldade contra alguém de direita. A inocência dele é comovente. Imaginem um senador bolsonarista se ele propusesse uma pena de 1 a 4 anos de prisão para quem cometesse assédio ideológico contra o presidente ou seu clã. Aí metade do Brasil estava preso, se funcionasse.
Vídeos de figuras de esquerda fazendo isso existem aos montes. Menos mal ele assume isso, né? Menos mal o Sam assume isso. Democracia é isso, não esse pedaço de papel aí. E aí ele fala, pois é, senador, pois é. Ele coloca um tweet do Randolfo Rodrigues, de 26 de fevereiro de 2017, onde Randolfo Rodrigues estava indignado, falando que era totalitarismo, é quando começam a proibir manifestação até no carnaval. Quando o cantor do Baiana System, lá no carnaval, em cima do trio, começou a gritar, machistas fascistas não passarão, e na sequência gritou fora Temer, aí, ó, é do bem. Aí pode. Aí não é humilhação, não é nada, aí pode. Agora o Gilberto Gil, E aí o cara tava meio que quase ficando de fora do circuito do carnaval, né? Não pode, não. Carnaval não é pra isso, não é pra manifestação nem positiva nem negativa. Esquece política e carnaval. Vida que segue. A seletividade dessa galera é algo absurdo, a gente sabe disso. Mas quando aparece assim, um caso novo, é sempre bom mostrar. Olha o que essas pessoas estão tentando fazer com o Brasil. Passaram aí o tempo, não, temos que procurar harmonia, temos que pacificar esse país, etc. Vai governar para todos. É só perseguição. Todo dia os caras só falam de perseguição. Tá aqui, ó, jornalistas livres, sem anistia para NZ, sem anistia para ista, sem anistia para golpista. Eu tenho certeza que na visão dessa galera, qualquer pessoa de direita não, qualquer pessoa não lulista vai estar em alguma das três categorias. Alguma você é. Algum ista você é. Se você não é lulista, algum desses istas aqui que não merece anistia, você é. E aqui só um adendo pra gente falar da questão do PT e da matéria da Veja. 2 matérias. Olha quem reapareceu. Homem que teve a testa tatuada com "sou ladrão e vacilão" é preso em Cotia. E não é a primeira vez que ele é preso. Esse cara foi preso algumas vezes, além da que recebeu a tatuagem do "sou ladrão e vacilão". Você vê como realmente, né? A justiça no Brasil tem um problema. Tem um problema. Você vê que, cara, se o cara ele tá sempre roubando, como é que ele tá solto? O cara tá sempre roubando e tá solto. Mas há quem diga, comentamos no vídeo ontem, que tem que se discutir o desencarceramento no Brasil. Mas vamos lá. O assunto agora é interessante. Ontem a Veja postou 2 notas. A outra é mais interessante que essa. Essa daqui é sobre um caso específico que vai estar na outra matéria e vai fazer muito mais sentido. Onde o Ricardo Chapola, jornalista, ele se predispôs a investigar como foi a atuação digital da turma da esquerda. O que eles andam fazendo. Quem são eles? E uma das notas, publicada ontem às 10h07 da manhã, cujo título é "Quem é a colaboradora do PT que se passou por bolsonarista arrependida?" Se passar por algo que você não é, tem até um número pra isso, né? Tem até um número pra isso. Mas vamos deixar pra lá. No início da campanha presidencial, havia dúvidas sobre a capacidade do PT de enfrentar a militância bolsonarista nas mídias sociais. Hoje, os próprios petistas atribuem parte da responsabilidade pela vitória ao desempenho no mundo digital. Coube ao Janones coordenar uma equipe. Olha só, tem uma equipe coordenada, não é algo orgânico, a exemplo da milícia de Jair Bolsonaro. Que milícia? Eu até hoje quero saber que milícia é essa. Também apelou para baixarias, táticas rasteiras, disseminação de fake news. Uma reportagem da Veja desta semana mostra como esse grupo atuou. O grupo da esquerda. Muitas das notícias falsas que varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL, ou seja, de Bolsonaro, né, contra Bolsonaro, foram produzidas
por uma equipe de jovens militantes. Jovens, 32 anos, jovem demais. Uma delas, a streamer Marina Mamedes, mora no interior de Minas Gerais, tem 32 anos e gravou o famoso vídeo em que se passava por uma bolsonarista arrependida. Num depoimento emocionado, divulgado há 20 dias do segundo turno, ela afirmava ter descoberto que seu ídolo, Jair Bolsonaro, havia sucumbido a tentações anticristãs e se aliado à maçonaria. Tudo mentira, tudo feito de propósito. Não consigo descrever para vocês a minha tristeza. Eu sempre fui fiel a Deus e ao nosso capitão. E hoje eu acordei com uma das piores notícias da minha vida. Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão, é da maçonaria, diz ela. E depois conclui: Lula é um verdadeiro cristão. A peça foi visualizada mais de 350 mil vezes no TikTok. Aí o Ricardo Chapola faz algumas perguntas para a menina. Em entrevista à Veja, a streamer fala do trabalho. O que fez o PT ter a vantagem sobre a base bolsonarista na campanha digital 2022? Foi principalmente o entendimento das pautas. Antes, a esquerda passava muito tempo tentando desmentir as fake news difundidas pela extrema-direita. Fake news, né? Sobre o PT. A matéria que saiu na imprensa e que depois foram proibidas de serem divulgadas. Mas beleza. Abrimos vantagem quando invertemos esse papel. Dessa vez foi a base bolsonarista que ficou perdendo tempo tentando justificar as pautas que nós lançamos. Não, nós lançamos uma pauta. Que pauta? Que Bolsonaro era? Não que se vendeu para maçonarista aquilo outro. Pauta? Isso não é fake news não, fia? Isso não é fake news não? E em relação ao disparo de mensagens em massa? Houve evolução? Disparos em massa? Quanto a isso, foi importante se dar conta que a difusão de informações se faz de forma efetiva dentro do Facebook e do WhatsApp. Compreendemos que as mensagens são acompanhadas apenas por um clique e, geralmente, não têm sua veracidade questionada, pois são recebidas de pessoas próximas. Era preciso entender essa dinâmica para fazer o conteúdo viralizar. Era preciso sair de um local virtual, meio academicista, para ocupar finalmente as redes populares. O que motivou, aqui é o jornalista da, ou o que o jornalista da Veja pergunta, o que motivou esses jovens a se mobilizar em torno dessa causa de difundir mentira? Basicamente medo, cansaço e consciência política. A gente tinha medo da reeleição de Bolsonaro, visto toda a represália e ódio que os criadores de conteúdo de esquerda receberam durante esses anos. Ódio? É o quê? Patrocínio? Patrocínio mudou de nome? Dinheiro mudou de nome também? Porque nem verificado a turma da direita ganha. Nem o perfilzinho verificado a turma da direita ganha. Não tem um streamer de jogo de direita. Eu não sei qual de direita. Se tem, o cara se esconde. Até tem um de Counter-Strike que eu sei que é, mas não fala de política. Fica quieto, você sabe só que o cara vota na direita. Não tem. Humor no Brasil na verdade, são os inimigos do humor. Os inimigos do humor são todos de esquerda. É tudo esquerda. É patrocínio, é tudo esquerda. Tudo. Qual é a represália? Qual é o ódio? A gente criou consciência política de cada um precisa fazer o que pode, de forma que pode, para mudar um pouco a nossa realidade para melhor. Aqui é a ladainha. Só que a matéria mais interessante mesmo é essa, do mesmo Ricardo Chapola, que aí foi lançado 8 da manhã. Milícia digital do PT ganha espaço no futuro governo e estreia muito mal. O cara não está chamando de militância, o cara está chamando de milícia digital. Eu estou até surpreso. Um dos assessores mais influentes do governo Bolsonaro contou à Veja que a exploração de 3 episódios nos últimos dias da campanha foram letais para as pretensões do capitão. A fala do Paulo Guedes sobre o suposto congelamento do salário mínimo, a resistência à prisão do Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. E o episódio que ela saiu no meio da rua, né? Não estava bem. Não é por nada não, sem brincadeira nenhuma.
conversei com a galera aí, né? Obviamente, você sempre conversa coisa. Esses pontos aqui eu já tinha ouvido. Eu já tinha escutado essa coisa aqui. Eu escutei mais ou menos o seguinte, que quando teve essa questão, o que eu escutei, se é verdade não, o que eu escutei, só isso aí, escutei, né? Rádio peão. Quando teve o caso do episódio do Roberto Jefferson, falar que Bolsonaro vinha numa crescente boa, e aí meio que deu-se uma estagnada, né? Ficou vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí quando teve a fala do Guedes, que aí distorceram, aí começou a notar, né, nas internas, etc., começa um desgaste. Aí quando veio da Carla Zambelli, falou que esse não conseguiu, até passageiro falou que não conseguiram impactar, porque foi no dia anterior, etc., mas também prejudicou. Né? 3 episódios aí no final que, a galera realmente distorceu o que foi dito na época, né? Tentaram fazer o caos, olha que o salário que Bolsonaro vai fazer, etc., tudo mais, foi a questão do Guedes, totalmente descabido. O tratamento que até a imprensa deu. Agora os outros dois, pelo amor de Deus, que o Roberto Jefferson fez e Carla Zambelli devia deixar pra lá. Aí só vão outras coisas. Nesse evento já provocado naturalmente, fissuras na campanha, etc, tudo mais, bababá, tititi. E aí fala que além desses problemas nas redes sociais, esses fatos foram propagados e associados ao presidente da República com maestria pela turma aí do Janones. Segundo lá o final da matéria, né? Pela equipe do deputado Janones, que coordenou a área digital de campanha do PT. Aí olha só, a milícia digital petista atuou desde o início com método e organização. Peraí. Um minuto. Atuou desde o início com método e que organização. Não é orgânico? Como é isso, cara? Como é isso? Por muito menos teve uma CPMI das fake news. Por muito menos tentaram caçar a chapa de Bolsonaro por disparos em massa. E essa matéria aqui, rapaz, só com essa frase já tá complicado. Muitas das fake news que varreram as redes sociais com ataques ao candidato do PL foram produzidas por uma equipe de jovens militantes sob a coordenação de Janones. A matéria-prima, além dos acontecimentos políticos do dia a dia, era colhida em fóruns da chamada Dark Web, ambiente da internet, onde é possível comprar e vender informações sigilosas e discutir assuntos, inclusive ilegais, sem deixar rastros. O passo seguinte da estratégia era mais simples. As postagens... Presta atenção. As postagens eram encaminhadas a grupos de transmissão, disparo de mensagem, do qual faziam parte jornalistas alinhados ao PT, políticos famosos e influenciadores digitais como Felipe Neto e Nath Finanças. O gabinete estava desde o início com método, organização, trabalhando sob a coordenação do Janones, colhendo informação na Dark Web e disparando em listas de transmissão por jornalista, político e influenciadores. Eu não sei nem o que falar disso aqui. Eu sei que se Randolfo Rodrigues fosse de esquerda, esse país hoje estava parado. Parou. Caos. Imagine essa matéria sendo sob Bolsonaro, o que os políticos da esquerda iriam estar fazendo neste momento. As ações que já estariam sendo tomadas. Eu espero que a direita também faça algo com essas informações. Calcula-se que cada peça produzida atingia mais de 60 milhões de seguidores. Diante da repercussão, algumas publicações obrigaram o presidente a se explicar em público como a fake news que o associava a questão de menores, outra que sugeriu que ele já havia comido carne humana e uma terceira insinuando ligações com o cara lá de baixo. Uma das produções de maior sucesso da milícia lulista foi a divulgação de um depoimento em vídeo de uma eleitora que descobriu que seu ídolo Jair Bolsonaro havia sucumbido às tentações anticristãs e se aliado à maçonaria. É a matéria anterior. Aí explica, de novo, mais uma vez o que era. Era tudo encenação. Era tudo mentira.
A falsa eleitora de Bolsonaro é, na verdade, a streamer Marina Mamed, 32 anos, uma das parceiras de Janones na empreitada eleitoral. Ela criou um perfil falso nas redes sociais para se apresentar como apoiadora do ex-capitão. Com a vitória de Lula, Janones traça planos mais ambiciosos para o futuro próximo. Indicado para compor a equipe de transição do governo eleito e carregando o bônus de ter contribuído de maneira decisiva para o sucesso da campanha, o deputado ganhou o status de candidato natural a ocupar um cargo no primeiro escalão e já deu a primeira demonstração de suas habilidades. Olha a habilidade do cara. Na sexta-feira, dia 18, ele acusou a SECOM do Planalto, sem apresentar prova, de ter gasto 13 milhões de reais com um instituto de pesquisas. Abre aspas. Existe uma quadrilha na SECOM que irriga todos os ministérios com muito dinheiro para manter um projeto de poder. Irão para a cadeia com Bolsonaro. Nossa. Escreveu o parlamentar na rede social. O caso, fake news. Fake news. O instituto citado é o Paraná Pesquisas, que trabalhou para o PL, partido do presidente. O contrato é de 1,6 milhão e não de 13 milhões, como diz o Janones. Foi assinado depois de uma licitação e, de acordo com a SECOM, ainda não houve qualquer pagamento. Mas quem vai para a cadeia? É a turma junto com o Bolsonaro. A Veja, Janones disse que recebeu os dados da própria SECOM com compromisso de não divulgá-los. Em nota, o órgão acusou Janones de difundir informações inverídicas, distorcidas e desrespeitosas. Eu acho interessante que a Veja falou assim, não, em nota a SECOM diz isso. Não, não é em nota não. A própria Veja soltou uma matéria na época, se eu não me engano, escrita pelo Robson Bonin, que é o colunista que toma conta aí do radar, né? A coluna radar da sucursal. E ele fala, ó, você pode checar aqui, né? Como é que ele fala? Quando ele tem um leilão, quando você vai bater o martelo, esqueci agora. Na tramitação. Enfim, tem um nome quando você tem um leilão. O pregão, pronto. Tivemos acesso ao pregão, e aí no pregão realmente mostra que o contrato não é de 13, é de 1,6. A Veja já trouxe todos os números bonitinhos. Não é em nota. Em nota, a SECOM disse. Não, a própria Veja afirmou isso com valores precisos após ter acesso ao pregão. E anunciou que não se reuniria mais com a equipe do deputado, a quem acusou de leviano. Não é um bom começo para um aspirante a ministro. Você não precisa nem adicionar nada, não precisa trazer uma matéria, não precisa nem relembrar o que aconteceu durante a campanha. Foram inúmeras críticas ao Janones. Até o Sampancha falou também, tem outro lá, Pedro Burgos, é um que era professor do INSPER também, trouxe várias e várias críticas do que estava acontecendo, que a esquerda estava nem aí, a imprensa passando pano para todos os absurdos que estavam sendo feitos. E agora a nova revelação é que foi tudo organizado, com direito a lista de transmissão. A pessoa assumindo que fez um vídeo mentiroso de propósito, como o depoimento falso sobre Bolsonaro. Cara, o que é que vai ser feito perante isso daqui? Se fosse da esquerda, esse país já tinha parado. Só para falar aqui um pouco de controle, que eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que está rolando. Consórcio Nordeste pede volta do uso de máscaras. Autoexplicativo. E só deixo aqui de sugestão para vocês darem uma olhada. A turma lá, né, que o Dória adora, o país lá que o Dória ama, eles estão tendo probleminhas, protestos estão acontecendo, porque a política do fique em casa lá tá ruim, tá pesada. E a turma tá protestando para valer. Vocês sabem que protesto lá não funciona muito bem, né? O povo não gosta muito. Vale a pena prestar atenção. Acho que vários de vocês já devem estar vendo alguma coisa. Mas vamos continuar. Também falando de controle, e um controle que pode estar rondando a sua vida já no futuro bem próximo. Mais especificamente, cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Tava passando pelo Twitter, eu vi essa postagem aqui do Jordan Peterson, acho que todos vocês devem saber quem é. É um rapazinho canadense, magrinho, agora tá de barba, cabelinho pra trás, psicólogo, tem umas falas assim... Ele dá uma mitadinha de vez em quando. É um cara legal, psicólogo. E aí o Jordan Peterson, ele colocou esse carro aqui, bonitinho. Coupé, né? Esse carro aqui, meu avô... Isso aqui não sei se é uma Mercedes. Não, acho que não é Mercedes, não consigo ver.
Mas antigamente, né, na Bahia, o único carro desses 2 lugares que tinha era Mercedes. Meu avô chamava de Mercedes Sutiã. Eu perguntei por que, vô? Porque só cabe 2 e só compra quem tem peito. Então aqui, né? Carrinho aqui, modelo Mercedes Sutiã. Só cabe 2, só compra quem tem peito. Aí o Jordan Peterson colocou, ó. Adeus liberdade automotiva. Foi bom ter conhecido você. Eu falei, cara, o que foi isso aqui? Aí eu fui ver o que está sendo comentado. Uma nuvem negra caiu sobre o futuro da propriedade de carros particulares e viagens em todos os lugares. O prefeito de Londres impôs um imposto diário e punitivo, ou seja, se você não pagar, você vai receber uma multa, por emissões de carbono de 15 euros por dia aos motoristas para combater a poluição por dióxido de carbono. Eu falei, não é possível. Peraí. O cara vai ter que pagar todo dia 15 euros. Não. Eu não acredito. Aí eu fui dar uma olhada. Nada melhor do que o site oficial de transporte em Londres. Ó, tfl.gov.uk, né? United Kingdom, Reino Unido. Tá ali tudo bonitinho. Zonas de emissões ultra baixas. Não basta ser baixa, né? Não tem ultradireita, agora é ultra baixa, né? Emissão negativa, quase isso. E aí é o seguinte, coloquei ali, né, esse pedaço aqui. Traduzi esse pedaço aqui, joguei aqui em cima. E falo o seguinte: se o seu veículo não atender aos padrões de emissão ULEZ e não estiver isento, isento às vezes o cara tá, sei lá, numa condição de vida muito ruim. Às vezes a pessoa que é portador de necessidade especial, deve ser esse tipo de isenção, você precisará pagar uma taxa diária de 12 libras e 50 para dirigir dentro da zona. Isso se aplica a automóveis, motocicletas, vans e veículos especializados de até 3,5 toneladas, inclusive micro-ônibus até 5 toneladas. E o que é isso? Basicamente, na região central de Londres, para andar com o carro lá no meio, tem que pagar essa taxa. E o que é que isso tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro? O senhor Eduardo Paes, o prefeito, também tem com essa ideia aí. Zona livre de carbono, coisa eu não lembro como foi que ele colocou. Até agora, do que eu vi, isso realmente deve ser tratado a nível municipal. Mas eu acho que também nada impede um deputado, né, estadual, federal, governador, outras pessoas estarem envolvidas. Mas a única pessoa que eu vi questionar o que está sendo feito foi o Carlos Bolsonaro. Quer saber, cara, o que é que o Eduardo Paes quer com isso daqui? Falando que nessa região aqui, a gente vai ver aqui uma região de baixa emissão de carbono, disso, daquilo, outro. Isso aqui é o futuro, gente. Isso aqui é o futuro. Vocês estão vendo, eles estão tentando taxar a todo custo emissões de carbono, a todo custo, tanto que tem o quê? O mercado de créditos de carbono. Aqui vocês estão vendo uma aplicação na prática. Em nome da salvação do planeta. Pague 12 libras e 50. A libra é mais cara que o euro, então deve estar uns 15 euros. Então aqui uns 6 conto, 6 reais, mais ou menos. Vamos botar o que você compra no final do dia, né? Deve 60 reais por dia só pra tu rodar com teu carro fora a gasolina. Aí você acha que isso tá pouco. Eu cheguei nesse assunto. Na verdade, eu cheguei nesse assunto do Jordan Peterson de forma aleatória. E aí, eu acho que do assunto do Jordan Peterson que eu passou aleatório, eu comecei a ler as respostas. E eu vi que o pessoal falou de outra coisa. Que foi isso daqui. Eu falei, não é possível. Agora, se você que comprou uma BMW, pode ser uma BMW sutiã também. Mas agora a própria BMW já tá virando sutiã. Todo tipo de carro agora é sutiã. Não importa se cabe 2, pode caber 20. Que é o seguinte. Por que a BMW está oferecendo assentos aquecidos em uma assinatura mensal? Tu compra o carro. O carro tem o aquecedor, mas não funciona se tu não tiver a inscrição. Sabe os streamers, sei lá, uma Netflix da vida, tu paga todo mês a mensalidade para tu poder assistir teu filme, tua série, etc. É a mesma coisa. Só pode ligar o aquecedor do banco se tu pagar a taxa. Já vem tudo instalado. Só paga a taxa. O que tem por trás disso? A taxa é pouca. É 18 euros, se não me engano, por mês. 18 dólares por mês.
Você coloca isso no valor de uma BMW ao longo do ano, é pouco, sabe? É uma diferença irrisória. Você também pode comprar isso daí pra vida toda. Na hora de você comprar o carro, eu quero comprar isso aqui pra vida toda. Já tá no pacote, né? Assinatura vitalícia. Só que chama atenção é o seguinte. Quando você começa a inserir esse tipo de serviço, começa a entrar na cabeça das pessoas que isso é meio que normal. Não, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal. Você vê que já é normal você, por exemplo, disponibilizar aplicativos onde ele tem a versão grátis com limitações. Se você quer algo mais, você começa a pagar um extra. Isso daqui é o início para a gente começar a mudar todo esse paradigma de como as coisas funcionam, que você, no final do dia, não vai ter nem mais o carro. No final do dia, você vai ter a assinatura de um carro. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento. E para te mostrar que isso aqui é só o início, e eles querem normalizar isso, a BMW lançou isso daqui em julho desse ano. Eu não sabia. Lançou em julho deste ano. Essa matéria aqui é de 14 de julho. Olha isso daqui agora. Nos últimos dias. Nesse final de semana. A Mercedes, na verdade, semana passada. Mercedes bloqueia a aceleração mais rápida atrás de um paywall anual de $1.200. Você não entendeu o que está acontecendo? Você vai ter que pagar $1.200 por ano para ter um melhor desempenho que vai melhorar a saída do motor, né? Assim, o arranque do motor de 20% a 24%, aumentando o torque e diminuindo cerca de 0,8 a 0,9 segundos na aceleração de 0 a 100, que é de 0 a 60, né? Na conversão de 1,6, quando no modo de acionamento dinâmico. A assinatura não vem com nenhuma atualização de hardware físico. Em vez disso, ela simplesmente desbloqueia todos os recursos do veículo, indicando que a Mercedes limitou intencionalmente o desempenho para vender posteriormente como extra opcional. A partir do momento que eles começam a colocar, não, isso aqui vai ter aquilo outro, vai ter que pagar essa taxa aqui, aí vai ter que pagar a taxa aquilo outro, ele vai começar a ver tudo que você está usando. Imagine a quantidade de informações que uma montadora dessa não vai ter do motorista. Hoje aqui na Austrália, eu posso falar para vocês porque é realidade, eu conheço alguém assim, ou vou falar por algumas regiões, por algumas situações. Algumas empresas, você aí que às vezes trabalha para a empresa, usa o carro da empresa. O carro da empresa aqui, ele não tem mais só um GPS em caso de furto. Já tem algum tipo de sensores que detecta se você está dirigindo acima da velocidade da pista. Se a pista é 60, você está 70, ele vai fazer um bip. E se você não parar, o seu telefone vai tocar. E você não vai gostar. A sua frenagem, quão rápido você freia ou você acelera, isto é medido. E diversas outras coisas. E se você acha, mas isso aqui é carro de empresa, realmente tem que tratar bem, é beleza. A forma como você dirige no dia a dia, se você é um cara agoniado que acelera, freia, isso também pode impactar no consumo do seu carro. Independente se o seu carro consome gasolina, diesel, a gás ou um carro elétrico, é energia. Energia é um negócio que está cada vez mais escasso e quando não é escasso, né, tá esquentando o planeta. Ou seja, você não vai poder ter o tipo de você não pode ter qualquer tipo de direção. Não. Você tá freando demais. Ande mais de boa. Ande mais de boa para gastar um pouco menos, porque senão a sua cota de carbono você vai chegar no dia que você vai pegar a sua chave, vai botar no carro, vai girar e falar, ó, seu crédito de carbono acabou. Você não pode ligar seu carro. Você acha que não? Olha o que está acontecendo. Isso aqui já está sendo implantado. Mas eu não tenho uma Mercedes. Pessoal, há 10 anos atrás, 2012, eu já tinha um smartphone há 10 anos atrás. Mas há 12 anos atrás não, eu não tinha. O primeiro smartphone que eu comprei acho que era 2011. É porque eu sempre fui doente de tecnologia. É uma coisa que eu tenho prioridade na vida. Eu não tenho prioridade de ter um carro. Mas videogame, computador foi a coisa que eu falei, esse aqui eu não compro roupa também. As coisas estão mudando rápido. Quem é mecânico, quem trabalha com máquina também, que já teve a oportunidade de botar um scanner no carro. Quando é bom, você vê a quantidade de dados que tem, o controle está avançando de forma assustadora. E isso daqui é uma questão que vai bater na política.
tem tudo a ver também com essa pauta. Ontem uma menina falou para Elon Musk o seguinte, ó, lembra quando Elon Musk queria trazer liberdade de expressão para o Twitter e então a SP500 removeu a Tesla lá do índice SG500, mas manteve a Exxon, a Tesla, uma empresa ligada ao setor de eletricidade, fontes renováveis, etc. A Exxon é a ExxonMobil, que é petróleo. SG é o crédito social empresarial. Crédito social empresarial. É um meio de controlar o capital, manter os empresários alinhados com a narrativa e, por fim, controlar você. E Elon Musk diz, o SG é o capiroto. É o capiroto. E isso aí é o que a turma tá colocando pra frente. Vamos falar rapidinho da carta furacão, né? Carta furacão é uma notícia que também dá no saco, mas tem que falar dessa turma. Tá rolando algumas paradas. Petistas defendem que Lula acelere mudança para Brasília e segure protagonismo de Alckmin na transição. Quem poderia imaginar que o Alckmin estaria incomodando tanto? Incomodados com o que consideram ser um empoderamento excessivo do Alckmin. Eles querem que o Lula vá logo para Brasília, etc. O Lula começar a capitalizar as decisões e negociações mais importantes que estão em curso. A reclamação de petistas é que, como coordenador da transição, o Alckmin passou a ter um protagonismo exagerado e concentrar as agendas e decisões importantes. Quando o petista escolheu Alckmin para o posto de coordenador da transição, já houve incômodo entre parte da legenda devido à importância do cargo dado a alguém de fora do partido. Imagina como é que está o clima lá no meio. Imagina como é que está o clima lá dentro. Essa turma que vai pacificar o Brasil, que está brigando entre si. O Globo também falou o seguinte, que o Paulo Guedes teve a oportunidade de conversar com a turma e falar quanto que realmente precisa para pagar o Auxílio Brasil e ainda adicionar R$150 para cada criança de até 6 anos. Sabe quanto? 70 bilhões. Para o auxílio de 600 e 150 por criança de até 6 anos. Para que 200? 70 paga. 70 paga. Inclusive, temos aí já a PEC do Tasso e do Alessandro Vieira. A PEC do Alessandro Vieira é exatamente 70 bilhões. Molusco chegou à capital federal pouco antes das 8h40 deste domingo. Chegou com a Janja e com a Haddad. Levou o poste, junto. O cara foi para Brasília. Coisa tá complicada, que é para ver se destrava alguma coisa. E aí, segundo o Globo, mais uma vez, do que é que tá faltando aí, né, para o Haddad ser nomeado ministro da Fazenda. Aí diz que o Lula tá com as pretensões da chegada em Brasília, entre elas anunciar a indicação do Haddad, só que ele não quer fazer o Haddad sozinho, quer fazer o Haddad com outras pessoas, que é para não dar ideia que foi de improviso. Eita, não. E não é só improviso, falar, não tinha nenhum nome para ministro da Fazenda, colocou Haddad. Não. É improviso assim, porque o clima tá tão ruim o clima que, cara, joga aqui só o ministro da Fazenda, que é pra ver se a galera se acalma, mas não vai se acalmar. Caos. Lula tem ainda uma preocupação: formar consenso em torno de Haddad, que também sofre resistência de algumas correntes da Frente Ampla. Nem eles mesmos se entendem. Nos últimos dias, o Poste, né, no almoço lá na Febraban, falou algumas groselhas que levaram até interlocutores de confiança do Dilma, como por exemplo o Jacques Wagner, a argumentar em favor de outro nome, um nome mais palatável, como por exemplo Alexandre Padilha. O Haddad, assim, você vê que olha o que está acontecendo. Petistas incomodados com Alckmin, com protagonismo. Saiu uma matéria na Veja quando eu coloquei aqui falando que o Lula tem um super ministério. E é ele é o super ministério, porque ele comanda tudo. Você vê que ele não delegou nada pro Alckmin, tanto que nenhuma nomeação avançou, porque o Alckmin não tem poder de fechar nada. E aí você vê que o que tá como tema central de uma nomeação, um dos ministérios mais importantes de todos, é a capacidade de, assim, ó, eu confio nessa pessoa. Imagina como não é a mente de uma pessoa assim que não consegue confiar em ninguém. Não vou colocar o Haddad, porque esse não vai me trair. Imagina como o cara não tá olhando pro lado e pro outro, né? É traição, ele só vê traição. Tem como dar certo um país desse. No mercado financeiro, a impressão a respeito do Haddad é diferente. Entre gestores de recursos e investidores, o Haddad é tido como alguém dogmático, arrogante e avesso à disciplina fiscal, e que, apesar de não entender tanto sobre economia, seria uma espécie de professor de Deus.
Um banqueiro com quem falei, quem é a Malu Gaspar, né? Depois da venda da Febraban, resumiu a impressão deixada por Haddad em uma resposta curta. Prepotente e acha que sabe de tudo, como sempre. Outro afirmou que o problema com o discurso do possível ministro da Fazenda de Lula não é o que ele disse, mas sim com o que ele não disse, porque não tinha autorização para fazer. E avançou, como Haddad estava lá como representante do Lula. O problema já está deixando de ser os auxiliares do presidente e passando a ser ele mesmo. Você consegue imaginar Bolsonaro mandando Guedes, mandando quem quer que seja para um evento e o cara, não sei o que, tenho que ver o que o Bolsonaro vai falar. Sempre deu espaço. Depois não entende porque as pessoas estão na rua protestando. É impossível o Brasil dar certo com essa galera. Com suas conversas em Brasília, o Molusco quer reduzir o impacto da indicação do Haddad, só que quanto mais ele demora em reuniões e em conversas de bastidores que terminam sempre na mesma conclusão, mais complexa fica a Operação Haddad. Mas segundo petistas, o Haddad vai ser anunciado essa semana. Essa semana vai ser anunciado. Essa matéria que eu comento depois, porque ela requer um pouco mais de tempo. A galera, você vê que tá testando alguns nomes, né? Jogando nome no ar. Ontem eu falei, a equipe da Haddad. A Globo já tava lá, né? Falando pra ver como é que ia ser a reação. Agora tá aqui, o favorito pra defesa. Jogando nomes no ar. Eita, Jacques Wagner. Pra ver como é que vai ser a reação, né? Ao nome do petista. Se desce bem, não desce, vai fazer aquele teste com a população. E aqui tá falando de nomeações para ministérios. Ontem o Tarcísio fez essa postagem falando que há 4 anos atrás Bolsonaro me anunciava ministro da infraestrutura. Apostou em alguém desconhecido, algo incomum na política, mas foi além. Incentivou, ensinou, permitiu ousadia, prestigiou, buscou sempre o melhor. Ele formou novas lideranças. Gratidão e admiração. Valeu, Jair. Valeu, Capita. Aqui estão as matérias do vídeo de hoje. Depois a gente comenta mais sobre a Haddad, né? Essa turma. Mas, não esqueçam um terceiro tema. O que foi relatado pela Veja sobre a turma do PT. Hoje fico por aqui. Compartilhe esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, passe no nome do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E com fé em Deus, eu realmente espero poder estar aqui amanhã. As coisas estão bem complicadas, né? Mas é isso. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!